Bom dia, boa tarde ou boa noite, nono ano. Como vão vocês? Tudo bem? Pois é, e em tempos de quarentena, é necessário que tomemos medidas drásticas para que nenhum de vocês fiquem defasados com relação ao conteúdo. Então, faremos a seguinte forma. Durante esse período, as aulas serão ministradas dessa forma que estamos fazendo. Ou seja, você aí na sua casa, eu aqui na minha, e todo mundo aprendendo normalmente como nós aprendemos na sala de aula. É claro que eu vou sentir muita falta do pessoal gritando e falando professor, professor, professor. Vou tentar não chorar durante o vídeo, ok? Mas tudo bem. Então, as tarefas que eu vou passar para vocês, todas elas serão pontuadas e avaliadas normalmente assim que nós voltarmos para a sala de aula. Okay? Então, assim, muita atenção aos conteúdos. Nesse momento, é claro que vocês vão precisar ter um pouco mais de dedicação, uma vez que eu não estarei ali na frente de vocês para explicar detalhadamente tudo aquilo que vocês precisam. Mas, mesmo assim, todo mundo vai conseguir. Vamos começar com tarefas um pouco mais simples. Vamos começar com o período composto, que já é uma atividade ou já é uma matéria que não é novidade para ninguém. Ok? Começaremos então com o período composto e vamos vendo até onde nós conseguiremos ir. Mas, muito importante, faça todas as atividades, pois todas elas contarão a nota quando voltarmos. E assim, e aguarde novidades. Gente, vamos à atividade. Muito bem, meus queridos, então vamos lá. Período composto por coordenação. Sim, orações coordenadas. Mas antes de mais nada, deixa eu só alertá-los para uma coisa. Como eu estou aqui na minha casa, caso você ouça aí o bebê chorar, o cachorro latir, o funk do vizinho, bom, não liguem para isso, ok? Vamos manter a concentração aqui nos nossos estudos. Vamos lá. Então, período composto por coordenação. Se o período é composto, então eu estou falando de orações que obrigatoriamente possuem mais de um verbo, certo? Então vamos lá. Nessa primeira oração aqui, ó, tirei boas notas. Qual é o verbo dessa oração? O verbo dessa oração é o tirei. Sendo assim, quantos verbos eu tenho aqui? Apenas um. Então, nesse caso, não tenho período composto, então esqueço isso. Próxima oração. Fiquei em casa e joguei videogame. Agora a coisa já mudou. Então, olha só. Quantos verbos eu tenho nessa oração? Primeiro verbo é esse aqui, ó. Fiquei. E o segundo, joguei. Ou seja, nessa oração eu tenho dois verbos. Então eu tenho o verbo ficar e o verbo jogar, ok? Legal. Precisamos lembrar que para cada verbo eu tenho uma oração diferente. Então qual é a primeira oração nessa frase aqui? Nessa frase, a primeira oração é: fiquei em casa. E a segunda oração e joguei xadrez. Muito bem, então aqui eu tenho a minha primeira oração e segunda oração. Primeira oração, segunda oração. Para que essas orações elas sejam coordenadas, é necessário que cada uma delas tenha um sentido sozinha. Então vamos lá. Se eu chegar e falar para vocês, fiquei em casa. Fiquei em casa. Tem sentido sozinho? Sim, tem sentido sozinho. Fiquei em casa. Legal. Segunda oração, joguei xadrez. Joguei xadrez tem sentido sozinho? Tem sentido sozinho. Logo, a primeira oração aqui, ó, posso dizer que ela é coordenada. E a segunda oração, da mesma forma, coordenada.
Primeira oração coordenada, segunda oração coordenada. Legal. Onde que entram as classificações das orações coordenadas? As orações coordenadas, elas podem ter duas classificações. A primeira delas é a sindética. Ela pode ser sindética ou ela pode ser assindética. Mas de onde saiu esse nome? Sindética, assindética. A palavra sindética e assindética vem de uma outra palavra chamada síndeto. Sim, o que é o síndeto? O síndeto, ela é a conjunção, ou seja, ela é o nome da classe de palavras que liga duas orações. Então, por exemplo, aqui, ó, fiquei em casa, uma oração. Joguei xadrez é a outra oração. O que está ligando essas duas orações? É o E aqui, ó. Tá vendo que esse E, ele liga a primeira oração com a segunda? Pois é, esse E aqui, ó, ele tem um nome, tá? Esse E aqui, ele tem um nome. E o nome dele é ou conjunção ou síndeto. Sim, são os dois nomes que nós temos aí. Então, o que vai classificar essas orações vai ser a presença ou não da conjunção. Ok? Então, nessa primeira, fiquei em casa, tem conjunção nessa primeira oração? Não tem. Se não tem, eu vou dar um nome para ela de primeira oração coordenada assindética. E a segunda oração? A segunda oração já tem, ó, já tem o E ali junto. Então é segunda oração coordenada sindética. Muito bem. Agora, dentro dessas orações coordenadas sindéticas, nós temos diferentes classificações. Por que nós temos diferentes classificações? Porque este síndeto aqui, ó, ele traz para mim a ideia que eu quero utilizar na minha oração. De que forma que isso acontece? Quer ver? Olha lá. Os síndetos, eles possuem 5 classificações. Sim, entramos no AACE. Pois é, o que significa AACE? Primeira classificação dos síndetos. Os síndetos, eles podem ser alternativos, ou seja, as orações coordenadas sindéticas podem ser alternativas quando eu dou a ideia de alternativa, como o próprio nome diz. Como assim? Eu posso colocar ou fico em casa ou jogo videogame. Ou seja, o que aconteceu? Eu dei uma opção, eu coloquei o ou aí para ligar duas orações e dei uma ideia de alternativa. As orações coordenadas sindéticas, elas podem ser também adversativas. O que são adversativas? Quando elas nos trazem a ideia de adversário, quando nos dá a ideia de oposição. Exemplo, mas, porém, contudo, entretanto. As orações, elas podem também ser aditivas, tá? Quando elas serão aditivas? Quando dão a ideia de uma coisa mais outra. Exemplo, e mas também, cuidado, não é só mas, é mas também e tem um nem também. Elas podem ser conclusivas, quando, ó, logo, sendo assim, ou elas podem ser explicativas, quando utilizo as conjunções as mais famosas nesse caso, são as conjunções porque e pois. Então vejam só, fiquei em casa, ajudei minha mãe. Tenho a minha primeira oração, coordenada. Tem síndeto aqui? Não. Então, assindética. E a segunda aqui, ó, eu preciso ligar. Como que eu vou ligar essa primeira oração com a segunda? Escolhendo algum desses daqui. Então, por exemplo, fiquei em casa,
e ajudei minha mãe. Ó o e aqui, ó. Então, essa segunda oração aqui seria segunda oração coordenada sindética aditiva, porque o e aqui, ó, dá a ideia de adição. Muito bem. Mas e se ao invés de eu colocar o e aqui, ó, eu colocasse uma outra aqui? Ao invés de colocar o e, eu vou colocar o logo. Fiquei em casa, vírgula, logo, ajudei minha mãe. A segunda oração iria continuar sendo sindética, só que dessa vez ela seria segunda oração coordenada sindética, ó o logo aqui, ó, conclusiva. Ah, sei lá, vou dar a ideia de, ao invés de colocar aqui o logo, vou colocar o porém, sem problemas. Porém, cadê o porém? Aqui, ó. Então, seria segunda oração coordenada sindética adversativa. E assim por diante. Gente, apenas retomamos aqui, estamos apenas retomando algum conteúdo que nós já tivemos antes, ok? Então, assim, prestem atenção, voltem à explicação se for necessário e vamos às atividades.